Até porque outro dia eu estava no cemitério, no enterro de uma pessoa, um senhor lá, e chegou uma senhora perto de mim, parente, falou assim: pastor, você acha que ele foi salvo? Eu falei: sei lá, não sei. Aí ela falou assim: pastor, mas não, mas insistindo, você acha que ele morreu em Cristo? Eu falei: querida, eu não sei, não sei. Aí quando ela começou a insistir, aí eu falei assim: já sei o que você quer saber. Você quer saber se ele congregava em um lugar, se ele era frequente em uma igreja, é isso? Porque na ideia do crente, da crentaiada, é assim: se o cara saiu da congregação, deixou de ir 2 meses, ele já é um desviado, né? E aí se ele morrer naquele período, ele tá perdido. Tá enrolado, Porque ele deixou de ir num lugar. Ou seja, aquilo que Jesus matou lá com a mulher samaritana, esse pessoal ressuscita de novo. E esse pessoal quer atrelar a salvação de alguém na frequência que ele tem religiosa. Mas salvação é um patrimônio que pertence a Deus. Ninguém dá para saber. Ninguém sabe nem que eu sou salvo. Porque o Paulo diz isso em Romanos, que o Espírito Santo testifica com o meu espírito de que eu sou filho de Deus. Entendeu? Aí algum crente pode... a pergunta é insistente, mas um crente pode perder a salvação? Eu falei: queridão, Satanás é crente. E ele não é salvo, ele é um perdido. Eles creem e tremem. Eles sabem quem é Deus, eles creem mesmo. Os demônios creem e são perdidos. Então a terminologia que você usa é descabida, mas é por causa de uma cultura que colocaram em você. Então a pergunta não é essa. A pergunta: um filho de Deus pode deixar de ser filho de Deus? Primeiro, ele foi gerado novamente, ele nasceu de novo, então ele pode desnascer? Ele nasceu de novo. E ele nasceu de uma semente incorruptível. E a salvação que Deus deu para ele, a Bíblia diz que é um dom. E no UFC a gente diz que os dons de Deus são sem arrependimento. Como é que Deus ia tirar dele aquilo? Assim, você bebeu não sei o que hoje eu vi você xingando o vizinho, mandou o vizinho ir tomar café e tal, e mandou ele pegar lá não sei o que, enfiar não sei aonde, aí você blasfemou e tal, e se Jesus voltar nessa hora, aí você fica. Então é mérito. Então, para você sair da graça e ir para o mérito, é isso aqui. Só que a graça é a única porta que alguém tem para entrar no evangelho e para receber a salvação. Mas depois a crentaiada vai migrando tudo para a lei. Vai ressuscitando o que Jesus matou lá do Velho Testamento. Ele retira de lá e aplica no cara. Diz pro cara: você vem como você tá, Deus te aceita a si mesmo. Mas quando ele chega, aí ele cria uma teologia que é o nome de um demônio, que chama Não É Bem Assim. Aí ele vai colocar o encargo em cima do cara e vai colocar para ele a necessidade de performance e de comportamento para ser salvo. E ele vai fazer desse performance e comportamento uma lei para a pessoa ser salva. Então a ideia assim é filho. Vocês têm 2 filhas, né? 2 filhas. 2 filhas. Não existe nenhuma possibilidade, nem se você for em cartório, você dizer: a Fer não é mais minha filha. Você faz um documento lá, não existe uma maneira dela deixar de ser sua filha. Porque já aconteceu. A união de vocês, o óvulo e o espermatozoide, aconteceu ali um grande milagre. E a vida foi dada a ela, a partir de vocês. Ainda que vocês quisessem, não dá para ser feito isso. Não dá para desfazer o que foi feito. Mas os crentes acreditam que a semente incorruptível pode ficar corruptível. Eles não acreditam isso na vida. E você foi e registrou a Fer com quanto tempo? Foi rápido, né? Foi questão de um dia. Um dia você registrou? Um dia eu registrei. Você nem perguntou para ela se ela queria? Pois é, foi um dia apenas. Foi lá e já foi logo tacando o nome seu nela. Escolheu nem o nome, né, filho? E ela não teve o privilégio nem de escolher o nome dela. Você vê? Olha só. Já foi lá logo tacando, nem esperou ela crescer para ver se ela merecia ser sua filha. Nem esperou isso aí. Vocês perceberam, na verdade, como nós somos muito engraçados? Na vida a gente age assim. Na vida. Mas com Deus não. Com Deus a gente vai colocar uma cerquinha lá, fence. E a gente vai offense. Porque a ofensa é porque você passou a cerca.
onde você não podia passar. Aí vira offense. E para não virar offense, você cria defense, que é você usar a danada da cerca. Então a crentaiada, eles vão construindo cercas para poder delimitar quem é salvo e quem não é salvo. Deu para entender? Uhum. Então é isso. Por isso que eu disse em princípio, quando a pergunta é mal feita, qualquer resposta dá errado. Então a minha pergunta é, filho, e para eu encerrar esse negócio aqui, eu uso a história do filho pródigo, né? Que lá diz que é a parábola do filho pródigo. Não, tá errado o tema lá, porque é a parábola do pai que tinha 2 filhos. E quando tem 2 na Bíblia, assim, ó, Esaú, Jacó, Maria, Raquel, Elia, Caim e Abel, quando sempre tem 2 assim, na literatura a gente chama isso de o eu duplo. E que são 2 realidades dentro de uma mesma casa. Esse é o eu duplo. E quando a Bíblia está falando disso, por exemplo, ela está falando que dentro de nós, por exemplo, pode existir dentro de nós um Caim e um Abel. Pode existir dentro de nós um Esaú e um Jacó. Uma Maria e uma Marta. Uhum. Entendeu? São 2 realidades dentro de uma mesma casa. Mas no caso lá da parábola do pai que tinha 2 filhos, você percebe que o perdido não é o que foi embora, é o que ficou. É o que não saiu de casa. É o que não se desviou, mas já estava longe. O que está dentro de casa, ele não consegue amar o irmão, e ele não ama o pai. E ele não ama nem ele mesmo. Ele é o perdido, mas ele não desviou. Então, na ideia da crentaiada, é o cara que não saiu de casa, é o cara que não saiu da igreja. E o outro vai, a impressão que a gente tem é que o pai ficou monitorando o outro e ficava na janela assim, ai, quando será que Manassés Júnior vai voltar? Ai, que saudade de Manassézinho. E o pai fica lá. E um dia o pai vê o filho, né, manquitolando, vendo, ele vê, reconhece, é o Juninho. É o Juninho. Eu vou lá atrás dele. E o pai sai desabalado da carreira. E chega lá e diz, meu filho, pega o anel, coloca no filho. E o filho fala, pai, pequei contra o Senhor. Pai, eu sei. Mas nós não estamos com problemas. Você é meu filho. Eu acho isso tão lindo porque essa é a minha história. E aí o filho mais velho, que fez a pergunta, crente perde a salvação? Ainda bem que ele tá ali legalista, ele tá cheio de direitos. Uhum. Ele é iníquo porque ele não sabe equalizar direitos. Ele é iníquo. O outro não. O outro, apesar de experimentar, ele não perdeu o quê? Aliás, o que ele perdeu? Ele perdeu a comunhão com o pai. Mas ele deixou de ser filho? Nunca. O pai espera a volta do filho. No meu conceito, se um crente, alguém que vai e nunca volta, é porque nunca foi. Uhum. Não nasceu de novo. Ele teve arremedos, assentimento intelectual para ser um crente frequencial. Mas não aconteceu um novo nascimento lá. Podia até ter dons carismáticos, sabe? Podia falar bem, até ser pastor. Porque eu já expulsei demônio de pastores, e que depois que você expulsa o demônio de pastor, você tem que ir lá e falar quase praticamente das 4 leis espirituais do Bill Bright pro cara, o plano da salvação, e falar assim, você precisa aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador agora, você tá sem tempo. E o cara chora, como é que ele não entende por que ele estava endemoniado? E às vezes pastor de tanto tempo. O John Wesley era assim, gente, ele se converteu depois de 25 anos de ministério. Ele sai da Inglaterra, vai evangelizar os índios nos Estados Unidos, ninguém se converte. E aí ele volta, encontra os irmãos moráveis num culto efervescente no navio. Ele fala, poxa vida, eu saio lá da Inglaterra, vou para os Estados Unidos converter os índios, mas quem vai me converter? Olha só. Quem vai me converter? Quem vai me converter? Então você percebeu que a pergunta ela não tem cabimento? E por última ilustração, quando Jesus, que diz que é capaz de deixar as ovelhas no aprisco e buscar a que se perdeu, ele deixa as ovelhas no aprisco porque as ovelhas estão guardadas ali. Elas estão
em fence ou em cerca. Elas estão ali guardadas. E ninguém pode arrebatar elas, porque ele já guardou elas. Ele vai buscar. A pergunta que reverbera numa hora como essa, a ovelha que ele foi buscar tinha se bodificado? Tinha virado bode? Bodificado. Né? Ele vai lá e traz a ovelha de volta, porque a ovelha, embora tenha feito isso, tenha se perdido, ela não tinha perdido a sua natureza. Então, por isso, é muito complicado você trabalhar numa cultura que, na verdade, fica ameaçando as pessoas e dizendo, ó, cuidado, se você fizer isso, você vai perder a salvação. Então, eu costumo dizer também o seguinte, olha, eu não perco a salvação, até porque eu não ganhei a salvação. Ela me foi dada. Porque se eu falar que eu ganhei, pode eu estaria com o risco de estar envolvendo algum mérito. Porque a gente ganha alguma coisa porque alguém diz, nossa, você mereceu ganhar, né? Não, eu não ganhei. Ela me foi dada. E eu não fiz nada para isso. Não houve um esforço meu para isso. Eu só reconheci. Eu só falei, por favor, recebe o meu coração. Eu não tenho nada para dar. O que eu faço? E Deus falou, não pedi nada. Não pedi nada. Aí ele entra, né, em mim com o batismo de arrependimento, vem o batismo no corpo. Eu sou confessado no céu como filho. Aí vem alguém e fala assim, não, aquele lá é ex-filho. Gente... por quê? Aí ele perdeu porque a performance dele não foi muito legal, então ele acabou perdendo esse negócio. Sabe? Então é muito incongruente isso com o Jesus do Novo Testamento, o Deus que se manifesta no Cristo do Novo Testamento. Para mim, isso não faz o menor sentido. Se eu encontrar alguém no céu e alguém dizer, tá vendo? Aquele ali perdeu a salvação. Não perdeu não, ele não era filho.